A paz, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Palavra em Cena, que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 19 horas. Programa onde nós trazemos aí assuntos do dia a dia, do cotidiano, à luz da Palavra de Deus. E hoje nós estamos com dois convidados especialíssimos aqui, até porque as aulas vão se iniciar e não vai ser diferente aqui na nossa igreja Elim. Hoje estou com nossos convidados aqui, nosso querido presbítero Marcos e a nossa querida irmã Márcia. Amém? Vai estar se apresentando. Fica à vontade, irmão Marcos. Amém. Primeiramente, comentando, pastor Mauro, obrigado pelo convite de estar aqui, para falar de algo tão importante, que é o ITEL, esse período de estudo na palavra de Deus que acontece na Igreja Elim, E eu sou o Marcos, sou presbítero Marcos aqui na Igreja Elim, e estou aqui na Elim desde 2017, e ativamente na liderança desde 2020 e 2021. Irmã Márcia, fica à vontade. Também quero agradecer, é um privilégio estar aqui essa noite e primeira vez no programa de TV, então, mas eu gostaria também de me apresentar, sou diaconisa, líder do ITEL também e professora do ITEL na minha igreja, Elim Jardim dos Reis também. Amém. Nossos irmãos são diretores do ITEL, irmãos, fazem parte da superintendência do ITEL, onde aí elaboram as aulas aí do ano, onde nós estudamos nas igrejas. O tema de hoje, o ITEL como motor de crescimento espiritual. Esse é o tema de hoje. As pessoas aí estão nos perguntando, que não é só a Igreja Elim que assiste esse programa, as pessoas estão perguntando, o que é o ITEL, O que significa ITEL? Presbítero Marcos, explica para nós. Traz uma definição do que é o ITEL e qual a importância do ITEL para nossas vidas. De forma objetiva, para que toda a nossa audiência entenda, o ITEL na Igreja Elim atualmente ele tem sido o novo EBD. Quando a gente pega para falar sobre o EBD, Escola Bíblica Dominical, é muito conhecido e difundido aí na Igreja Cristã no Brasil, mas na Igreja Elim, no Ministério Elim, a gente deu essa nova denominação, A gente institucionou INTEL, que cada um é as siglas, Instituto Teológico Elim. Aí, dentro desse tema, do INTEL, dentro desse Instituto INTEL, temos o que acontece, normalmente nas igrejas locais, no domingo antes do culto, normalmente, na maioria das igrejas, 5 horas da tarde. Então, de uma forma bem objetiva, quando você parar para ouvir com relação ao INTEL, esse é o novo EBD, um novo título para estudar a palavra de Deus dentro da Igreja Elim. Amém, irmão Márcio. Qual que é a importância do ITEL para hoje, para a Igreja Elim? Eu costumo dizer que eu sou suspeita de falar do ITEL. Eu cresci aprendendo da palavra de Deus, como o Marcos bem colocou aqui, na EBD, Escola Bíblica Dominical, e aprender da palavra de Deus é algo de suma importância. Por isso que o ITEL, para mim, eu digo que é essencial, porque a palavra de Deus é essencial para nós que somos cristãos. Então, o ITEL tem uma importância muito grande no crescimento espiritual, no aprendizado da palavra de Deus. Então, o ITEL é essencial para nós. Tem uma importância muito grande. Amém. Então, assim, resumindo, presbítero Marcos, em todas as igrejas são levantados professores, E esses professores, eles recebem, vamos colocar assim, as lições do ano, ou do semestre, e passam para as igrejas, E esse ano aí já vai ter, provavelmente, um workshop, algo assim, para a preparação dos professores. Sim. Comentário, falar sobre os professores é suma importância. Agora, normalmente, essa nova estrutura do INTEL, que vem com essa liderança, abordado bem objetivamente, a gente tem um calendário, INTEL, o calendário da Elim, das aulas que serão ministradas, para a igreja local. A gente tem como costume, como tradição, trazer essa tradição para a igreja Elim, começar o INTEL na ceia de fevereiro. Já se passou todo o período de férias, a igreja já voltou à sua normalidade, então na ceia de fevereiro volta o INTEL às igrejas locais.
E no sábado, né, anteriormente a esse domingo, né, de ceia, a gente tem nossa reunião, né? A gente quer, né, trazer essa tradição para uma reunião presencial, né? Sabemos que é muito difícil, né, ter essa questão sobre o deslocamento de todos os professores, mas, né, no sábado, né, anteriormente ao primeiro dia da aula do Intel, a gente se reúne, né, via Meet, Zoom, né, tudo mais, para conversar, mostrar, desenvolver, né, toda o que será aquele ano com os professores, para eles não serem pegos, né, de surpresas, além, né, do ponto que, ao final, agora de janeiro mesmo, a gente vai encaminhar esse calendário no nosso grupo, né, que temos, para eles já verem, né, todo o conteúdo que a gente pensou, né, que a gente desenvolveu, considerando, né, as férias, considerando dias de domingo que não terão aula, para Dia dos Pais, né, Dia das Mães, tem uma aula, né, específica para a Reforma Protestante. Então, né, os professores, aqui no Intel, né, no Ministério ali, eles têm todo esse suporte da liderança para saber, né, o que vai ser desenvolvido. Eles não estão às cegas, né, eles têm total apoio, né, da liderança para desenvolver, né, toda essa sua aula local, toda a sua estrutura de aula, todo esse suporte para desenvolver a aula. Amém. E às vezes as pessoas ficam se perguntando, será que o ITEL também é como se fosse um pequeno culto, né? Ou uma reunião de um pequeno grupo? O que diferencia isso, irmã Márcia, de um culto, ou até de uma própria EBD, né? Essa sua pergunta é muito, muito importante, porque, de fato, ele tem essa diferença, né? Exatamente porque o objetivo do ITEL é o estudo da palavra, né? Então, esse tempo que nós temos de 1 hora, ele é focado exatamente no estudo da palavra. E ali o professor que está naquele dia lecionando, ele tem aquela apostila que aborda um tema específico, né? E as nossas aulas, eu posso falar um pouco aqui da minha turma, né? Lá no Jardim dos Reis, a gente tem uma aula bastante participativa, né? Uma aula bem, bem elaborada ali, no sentido de o aluno poder se perguntar, poder fazer comentários, e é diferente no culto. No culto você não pode parar a ministração da palavra para fazer perguntas, né? Você não pode parar o ministro, olha, eu tenho um comentário a fazer em cima disso que você colocou. No ITEL você pode fazer isso. Então, essa é a diferença, porque esse é um tempo reservado exatamente para o estudo da palavra de Deus. É nisso que ele se diferencia. Complementando, né, toda a questão aqui, né, o culto, né, ele tem esse objetivo, né, todas as igrejas em si, né, independente se é da Elim ou não, mas tem toda uma estrutura de louvor, tem oração, tem o momento de oferta, tem a pregação da palavra. O Intel não. O Intel você vem, né, para o dia de aula do Intel, né? A gente tem toda uma estrutura para com isso, né? Temos um professor, né, que o professor em questão, né, ele pode ser um diácono, né, ele pode ser um presbítero, ele pode ser um pastor, ele é uma figura, né, na igreja local que tem um conhecimento da palavra de Deus para ensinar naquele momento. Ali, né, no período que está acontecendo o Intel, né, como a Márcia bem informou, você pode tirar dúvidas, você pode comentar, né, é necessário que as pessoas ali estejam à vontade como estão em aula, né? Se o professor que está lá na frente em aula, no ensino médio, faculdade e tudo mais, você tem alguma dúvida, o professor está ali e vai tirar a sua dúvida. Então, o Intel tem essa questão mais aconchegante, né, de você chegar e, né, ter uma aula com um professor de acordo com um material que já foi previamente estudado por ele, já foi visto anteriormente. Então, diferentemente de um culto, né, onde estamos ali para toda uma estrutura local de adoração ao Senhor, com louvores, né, com oferta e a palavra de Deus sendo ministrada, o momento do Intel é de você aprender, né? Eu preciso aprender, eu preciso sair daqui sem dúvidas, eu preciso observar e ver o que está acontecendo ali. Então, a diferença é bem clara, apesar de sim, né, as aulas, em sua maioria das igrejas locais, acontecerem no templo, né, acontecerem ali no local do templo, ele se diferencia assim, de um culto. Amém, que bênção, é maravilhoso. Né, o ITEL a gente vê que ele é diferente, né? Assim, às vezes as pessoas pensam, é uma escola dominical. Não é só uma escola dominical, mas também é para formação
espiritual dos crentes, aproveitando já essa oportunidade, aproveitando essa pergunta já, o objetivo do ITEL na formação espiritual dos crentes, né? Assim, qual que é o principal objetivo, assim, de elevar o crente a crescer espiritualmente, assim? Sim, desse ponto, com certeza, né? Eu e a Márcia temos muito a falar, que, né, o cristão, né, a vida do crente, né, da pessoa que decidiu a seguir a Cristo Jesus, é cercada de parar para aprender. Né? A vida no cristianismo é nunca se acomodar com relação a crescer e continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Então, o Intel, né, tá aí com essa solução. Né? Eu preciso aprender sobre a palavra de Deus. Onde eu vou? Né? Eu vou ao culto de domingo? Sim, certamente você vai aprender no culto de domingo. Mas o Intel é esse momento de eu quero sair daqui diferente da forma que eu entrei, de um conhecimento diferente. Então, aprender é fundamental. Né? Eu quero que a Márcia também fale um pouco sobre isso. Exatamente. E eu gosto de dizer, e até nós estávamos falando agora há pouco sobre a diferença do ITEL para um culto, né? E não, o ITEL, apesar da gente ter aquele momento específico para o estudo da palavra, não deixa de ser uma forma de adoração também, né? Então, por quê? Porque qual é a melhor maneira de você adorar a Deus? É conhecendo a Ele. Você não adora quem você não conhece, né? E nós adoramos a Deus porque nós sabemos que Ele é um Deus poderoso, né? Que Ele é um Deus soberano, né? Então, no momento do ITEL, a nossa forma de adoração ali a Deus é buscando conhecê-lo cada vez mais, né? Então, o ITEL ele tem essa forma diferenciada e uma coisa que traz também e diferencia é exatamente na questão da edificação. Porque você está ali, você está estudando e ali de repente vem uma palavra ali, né? Talvez aquela é a palavra que você estava precisando ouvir ali. É um momento de aprendizado, mas o Senhor fala conosco também, né? Então, é muito importante. Como eu falei, falar do ITEL enche meu coração de alegria. Esse é um projeto que me encanta, sabe? Exatamente por conta disso, porque a gente aprende, a gente ouve a voz do Senhor falando conosco, a gente é edificado através da palavra de Deus, a gente cresce no conhecimento e isso é essencial, isso é maravilhoso, né? E até porque também é uma preparação para o culto, né? Que já começa às 5 horas, o culto já é 6h30. Exatamente, você já chega no culto, isso acontece com a minha turma, né? Às vezes termina o culto, a gente fala, meu Deus, a gente falou sobre tudo isso no ITEL, até os louvores combinam, sabe? Exatamente por isso, porque o Deus que está ali no ITEL é o mesmo Deus do culto à noite. Então, você já chega para o culto à noite já cheio, sabe? Você participa de uma aula, o Marcos estava aqui falando sobre o nosso calendário, sobre o nosso material de estudo, o pastor conhece também, e as nossas aulas, os nossos temas, esse ano então está daquele jeito, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, se prepara. Está daquele jeito, especial, maravilhoso. Então, a gente tem um material que é, assim, tremendo para estudo, para buscar conhecer do nosso Deus, sabe? Então, você termina a aula, aí a gente tem aquele momentozinho ali de um cafezinho, um bate-papo, depois a gente entra no culto, e o culto é uma bênção, porque você já está alimentado, então você já está edificado. O culto vai ser um complemento à sua entrega total ali agora, sabe? É tremendo. E bem, eu sou suspeito de falar, irmãos, porque lá na igreja também é bom para comunhão também, que nem a nossa irmã Márcia estava falando. Sim, eu ia comentar disso agora, né? A nossa irmã Márcia estava falando que depois tem o cafezinho, né? Isso. E a gente já fala para todo mundo, cada um traz uma coisa aí. Sim, né? Aqui fazendo propaganda do próprio Intel, né? Na igreja Elim, né? Normalmente, né? Tradicionalmente sempre acontece às 5, né? da tarde, ao domingo, e, né? A gente se esforça, né? Para cumprir a 1 hora de aula, né? Tudo conforme. E o período maravilhoso é esse, das 6 até as 6h30, que o culto começa às 6h30, aí as pessoas já estão na igreja, já estão naquele momento, tem um momento de comunhão, né? Então, focando nessa questão sobre crescimento espiritual, é incrível e magnífico a pessoa ser um participante do Intel. Ela está ali, né? Vai ali para aprender a palavra de Deus, assim, encerra o Intel falando, não, o que eu vou fazer agora? Eu vou conversar com meu irmão.
né? Eu vou estar ali tomando café, vou estar ali falando com ele, talvez alguns vão para o ensaio, outros vão para fazer outras coisas, mas esse é um momento rico, né, da gente crescer em unidade, crescer em comunhão, crescer juntos uns com os outros. Além, né, do fato principal, como a Márcia bem comentou, que é a palavra de Deus, né? Algo que eu gosto de enfatizar, né, de trazer para com as aulas, é que Deus, né, escolheu, né, se revelasse com a palavra, né, se revelasse com livros, com letras, né, com as palavras ali. Então, a gente não dedicar um tempo para aprender, né, é menosprezar, né, aquilo que ele deixou para a gente, né? Então, ter esse período, né, relativamente curto, né, que eu gosto de falar, né, fazemos e formulamos o Intel, né? Ele, né, normalmente são 34 aulas no ano, né? O ano é composto, normalmente, né, de 52 domingos, então, né, tirando os períodos de férias, né, de folga, né, em toda essa questão, são 34 aulas, então 34 horas. 34 horas, né, para um ano é muito pouco, né? Então, se você consegue se dedicar, né, a essa única hora ali no domingo para estar junto na sua igreja local, aprendendo da palavra de Deus, né, e após isso ter um momento de comunhão, você certamente, né, vai enriquecer, né, espiritualmente, você vai crescer espiritualmente. Então, é algo lindo, fantástico, que adoramos, né, que amamos participar, né, e estar aí divulgando a Deus. Nós estamos falando do ITEL, né? Você que está aqui chegando agora, estamos falando sobre o ITEL, vai começar em 2026. Estamos aqui com 2 convidados ilustres, nosso querido pastor presbítero. Pastor. Eu estou profetizando a vida dele como pastor, né? Pastor Marcos e a nossa querida irmã Márcia, né? E uma pergunta aqui, nós estamos falando aqui sobre o ITEL no geral. Qual que é o maior desafio hoje da coordenação do ITEL? Né? Vocês é um grupo, né, de professores, é um grupo, né, de diretores, né, daqui a pouco vocês podem até falar o nome de todos, mas qual que é o maior desafio hoje de vocês, hoje no ITEL? Assim, um exemplo, vamos colocar um exemplo, falta de professor, ou alunos que faltam demais, qual que é o maior desafio de vocês hoje? Quais são os maiores desafios hoje na coordenação do ITEL, né? Visto que temos um grupo lá, né, de diretores, daqui a pouco eu queria até que vocês falassem o nome dos diretores lá, né, do ITEL. Quais são os maiores desafios hoje? Assim, um exemplo, é a falta de professores ou é a evasão dos alunos, que, né, às vezes começa bem, né? Eu já vi muitas igrejas falando assim, eu como sou professor também do ITEL, eu vejo isso, a gente começa com bastante gente, mas daí no decorrer do tempo vai faltando. Quais são os maiores desafios hoje da coordenação do ITEL? Sim, eu quero começar, né? Tem bastante coisa para se falar, né, dentro desse tema, e, né, começar pelo que você comentou, né, sobre a liderança. Estamos aqui, né, eu, Marcos, né, tem a Márcia, mas temos outros 2, né, temos o Johandre e a Cleia, né, a Cleia também está vindo aí, né, esse ano 2026 para corroborar com a gente, e, né, cada um, né, tem uma função específica, né, para toda a questão do desenvolvimento do Intel. Eu, né, particularmente falo, né, afirmo para eles que eu gosto da papelada, né, que eu gosto, assim, da documentação, gosto das coisas escritas, né, tudo mais, ter a lista de presença que temos, né, toda a questão para a documentação. E, né, a Márcia, né, juntamente com o Johandre, eles têm algo que fazem muito importante, né, muito precioso, que eu quero que ela fale daqui a pouco, que é a questão de Moçambique, né? O Intel, né, a igreja Elim onde estamos, né, ela não é somente brasileira, né, ela é mundial, né? Então a gente tem dado esse suporte, né, a um dos países que também tem a língua nativa, o português. A Márcia, né, guarda essa, daqui a pouco você comenta. Aí a Cleia está vindo, né, para dar todo esse suporte e apoio para com a gente, com os apoios, né, com toda a estrutura que o Intel, né, falamos aqui, né, sobre esse momento do domingo, 5 horas da tarde, mas o Intel também vai além disso, né, tem as aulas sobre batismos, né, tem as aulas, né, sobre outros temas, né, específicos do cristianismo, né, e, né, tem muita coisa a ser feita ainda, né. Falamos, né, e afirmamos que ainda estamos engateando, né, com relação ao Intel, e tem muita coisa, mas dentro disso tem bastante coisa para falar, mas especificamente sobre os desafios, né. Certamente, né, o desafio é encontrar, né, pessoas que estejam interessadas em querer conhecer a Deus.
né, sendo bem duro, rígido, né, firme nessa palavra que eu tenho para mim, que eu comento, né, e sempre falo isso nas pregações, nas aulas, tudo mais. Se você é um cristão, né, e nunca parou para dedicar, para ler a Bíblia inteira, tem alguma coisa errada com você. Né, que a Bíblia, né, a palavra de Deus está ali, né, que Deus colocou à disposição para a gente parar para ler, e você não ler, né, é muito estranho. Tá aí na caminhada há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, e perguntar: você já leu o seu manual de fé? Não. Então é algo estranho. Para mim é estranho. Então ler a palavra de Deus já é dificultoso ao cristão, já é dificultoso ao crente, né, o evangélico brasileiro. E, né, parar para pegar esse povo, né, esse povo de Deus, esse rebanho do Senhor, né, essa noiva de Cristo, para trazer a igreja, para aprender sobre ele, é a dificuldade. Né? Então, ver pessoas, né, no Intel, somos aqui, né, 3 professores, pessoas ali que estão te olhando e falando: não, me fale mais sobre Deus. É lindo. É maravilhoso, né? Mas pegar, né, e falar: venha, né, venha para o Intel, ali a gente fala de Deus, a gente fala da Bíblia, fala da palavra de Deus, e as pessoas não virem, esse, né, eu estabeleço como o desafio maior, né? Ter pessoas que estejam dispostas a aprender a palavra de Deus, né? Vir à igreja e participar desse todo o crescimento espiritual que comentamos agora há pouco. Mas, Márcia, né, complemente aí. Complementando aqui o que você falou, eu ainda vou um pouquinho além de você, tá, meu amigo? Pastor, porque assim, o Marcos colocou muito bem aqui que um dos maiores desafios do ITEL é ter pessoas que estejam dispostas a conhecer a Deus, a buscar esse conhecimento. Mas eu ainda vou um pouquinho além. Eu acredito, e nós também falamos muito disso, até nas nossas reuniões, que nós, líderes também, nós também nos reunimos entre nós, conversamos, falamos, debatemos. E, para mim, um dos maiores desafios é fazer com que os próprios obreiros, nós temos obreiros que não priorizam esse momento. E isso, para mim, eu estou falando para mim, a minha igreja tem isso. E é muito triste. Porque a gente sempre fala, né, Marcos, do quanto nós somos apaixonados pelo ITEL, pela palavra de Deus. E é uma paixão que não cabe no peito, né? A gente quer que outras pessoas, a gente quer compartilhar essa paixão, esse amor pela palavra de Deus com outra pessoa. E ver, até mesmo dentro da igreja, obreiros que não dão a importância de estar na igreja aprendendo da palavra. Talvez porque já sabe demais, ou talvez porque isso também não importa para ele, eu não sei. Mas, de fato, é muito triste ver isso. Então, eu acho que esse é o maior desafio, fazer com que incentivar aqueles que estão dentro da casa de Deus, fazendo a obra de Deus, a buscar conhecer mais sobre esse Deus. Para mim, Márcia, esse é o maior desafio. Para mim, esse é o maior desafio. Porque eu até estava comentando com o Marcos, um pouquinho antes de nós iniciarmos, de que todos os outros departamentos da igreja dependem do ITEL. Porque qualquer atividade que você for realizar dentro da igreja, você precisa estar embasado na palavra. Porque a igreja, ela prega a palavra de Deus. Então, qualquer departamento, qualquer área da igreja, para que você faça um trabalho em qualquer departamento que seja, você precisa ter um conhecimento da palavra. Você precisa estar embasado na palavra. Então, olha, percebe a importância desse departamento? A importância desse momento de estudo, de buscar conhecer mais a palavra de Deus, conhecer a Deus, porque, como o Marcos disse muito bem, é através da palavra que ele se revela a nós. Então, esse é o maior desafio, fazer com que as pessoas entendam a importância desse momento. É uma hora, e confesso que é difícil para mim, é muito difícil uma hora, né? Mas é uma hora extremamente importante, porque nós estamos buscando conhecer mais o Deus a quem nós servimos. E até aproveitando aqui, até o apóstolo Paulo falou isso uma vez, né, para que ninguém seja levado por qualquer vento de doutrina. E o que a gente vê hoje por aí é muito vento de doutrina, a gente vê muitos ensinamentos errados, não julgando, né? E o ITEL está aí para isso, né, para formar líderes, né, para formar pessoas capacitadas na obra de Deus. E isso que a nossa irmã Márcia falou é muito sério mesmo, até eu já sofri por isso mesmo. Às vezes a gente dá muita, eu vou colocar assim na posição de pastor que eu sou, damos muita importância a outros departamentos e às vezes deixamos em segundo plano a parte do ensino.
Assim, e corroborando, né, com isso, né, a vida do professor, né, de Intel nas igrejas locais, né, somos a liderança, né, você estará assistindo isso, entendo que é dificultoso, né, que o professor, né, ele não tem um grupo que ele lidera, né, diferentemente assim do louvor. Tem um líder de louvor, ele lidera o grupo de louvor. Tem um grupo de dança, ele lidera o grupo de dança, né? O professor não, o professor ele está ali para dar a aula, para ensinar, né, tanto, né, o pastor quanto o presbítero, quanto o novo convertido, está ali aquele momento para aprender, né, da palavra de Deus e, né, fazer com que todos, né, esses públicos, né, venham estar na igreja, né, que é o público para ouvir, né, o Intel, não é aquele ou convertir, né, qualquer pessoa, né, é um conteúdo, eu não digo básico, mas é um conteúdo interessante, maduro, para você dar um nome assim, é um conteúdo maduro, está ali, não está raso, mas também não está muito profundo para a pessoa, né, que é nova convertida e não é tão raso assim para alguém que já tem um conhecimento, né, na palavra de Deus. Então, para, né, o professor, né, que estará ouvindo aqui, entendemos, né, toda essa dificuldade, entendemos de toda a membresia, né, aparecer, toda a liderança aparecer, que, né, é uma defasagem, né, que acontece, mas não deveria, né? Todos, né, deveriam ser apaixonados pela palavra de Deus e falar, ali tem um momento onde será falada a palavra de Deus, então eu vou estar ali, né? Não existe, né, momentos hoje em dia, né, assim, culto de oração, então vamos orar, né? Tem um culto de adoração, 12 horas de adoração, vamos adorar. Então, né, o momento da palavra de Deus deve estar acima, né, de tudo isso. É com a palavra de Deus que eu vou saber orar certo. É com a palavra de Deus que eu vou saber, né, adorar certo, né? E como você mesmo comentou, né, tem muita coisa errada por aí. E você só vai reconhecer e ver, né, o que está errado se você entender a palavra de Deus, se você conhecer a palavra de Deus. Teve um momento até interessante comentando, né, que, né, eu vi num convite de casamento assim, um versículo bíblico. Aí eu peguei e li assim, um versículo bíblico. Isso me parece estranho. Aí eu peguei, né, fui lá na Bíblia, li, aí eu falei, é o mesmo versículo, só que aqui, nesse convite de casamento, está na NTLH. Aí eu estou acostumado, né, a vida toda na ARA. Aí agora, né, você, né, que está nos assistindo aqui, você sabe essa diferenciação da ARA, da NTLH? Né? Então você aprende isso no Intel, né? A ARA, né, Almeida revisada e atualizada, né? NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, né? Tem traduções da Bíblia. Nossa, mas como assim existem versões diferentes da Bíblia? É no Intel onde você vai entender tudo isso. Eu gosto, né? Teve um momento durante o Intel que eu falei uma frase assim, falei, nossa, eu nunca tinha, as pessoas, né, falaram, nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso, que é os títulos em negrito. Né, assim, os títulos em negrito na Bíblia, eles não são bíblicos, eles são didáticos. Né? Então, quando a gente abrir, né, a sua Bíblia e abrir a minha Bíblia, talvez o título em negrito vai estar totalmente diferente, porque ali a editora, né, escolheu dar aquele nome, né, o Filho Pródigo. Você vê ali, né, que não está narrado dessa forma, né? Aí todos os outros. Então, como eu vou saber dessas coisas, né? Como eu vou diferenciar essas coisas? Aprendendo a palavra de Deus, que é o momento do Intel. Então, comentando, né, e voltando, né, há essa dificuldade de colocar, né, enraizar nas pessoas a importância da palavra de Deus, né? Não somente de eu tenho que religiosamente estar no culto, né, às 6:30. Não, de pegar e falar, eu quero aprender a palavra de Deus às 5. Isso. Amém, glória a Deus. E é interessante você estar falando, porque, até falando isso para a nossa irmã Márcia, né? Há uma preparação, né, antes de trazer aquelas aulas, né? Inclusive, no meio dos diretores também, lá entre vocês, há uma preparação, né? Com certeza houve uma conversa entre vocês para estabelecer aquele ensino que vai ser trago naquele dia. E entre nós também, professores, até um desabafo, né, que a gente faz, né? Entre nós, professores também, a gente... Quando chega a aula na quarta-feira, o que a gente vai fazer? Estudar em cima daquela aula e orar em cima daquela aula também, para Deus nos dar, né, nos iluminar para a gente trazer isso para as pessoas. Isso que a nossa irmã Márcia, nosso querido irmão Márcio falou, é muito importante, porque a gente tem que dar valor aos professores que estão lá na frente, até porque eles tiraram um tempo seu, né, de tudo que eles estão fazendo,
para trazer a aula ao domingo. Às vezes a pessoa fala domingo tem que ficar 1 hora a mais, mas o nosso tempo que a gente tirou. Uhum. Sim, sim. E aí, pastor, você colocou muito bem, a gente tem esse tempo de preparação das aulas, então a gente tem que escolhe o tema, escolhe o texto base, a gente vai discutir aquele tema, o que cabe aqui, né? E aí, depois dessa apostila, né, pronta, que a gente encaminha no grupo dos professores, a gente se divide também para fazer aquelas apostilas, né? Então, aí um faz a introdução, conclusão, os objetivos, o outro faz os tópicos e depois a gente junta, todo mundo lê e se tiver o que corrigir alguma coisa. Então, assim, tem toda uma preparação, não é uma aula que é feita de qualquer maneira, né? Tem toda uma parte de nosso trabalho, de cada professor, de separar um tempo para ler, porque a gente libera o material na quarta-feira, né? O ideal é que esse material chegasse até antes, né? Mas a gente libera na quarta-feira, ainda se tem um tempo hábil para estudar, né? Se a pessoa se propor a fazer um bom trabalho, você pega na quarta-feira, você tem um tempo hábil para estudar. Então, a ideia é exatamente essa, de que o professor tenha consciência de que recebeu esse material, ele precisa estudar. E quando eu digo estudar, não é só dar uma lida naquela apostila, né? Então, vamos aprofundar, vamos pegar uns livros, uns comentários, a própria Bíblia e estudar ali em cima, porque na hora da aula, o professor ele não pode ser pego de surpresa, né? Ele precisa estar pronto. E como que o professor fica pronto? Estudando. Eu costumo dizer que o professor ele nunca deixa de ser aluno. O professor ele é sempre aluno. E tem uma frase de um autor desconhecido que eu gosto muito, é que aquele que não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Né? Então, o professor ele é um eterno aluno. Está sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento. Eu costumo dizer que os professores são servos dos servos de Deus. Eles vão servir os servos de Deus. Interessante. Uma vez eu estava num culto, né? Eu ouvi o nosso querido pastor Marcos ministrar, e eu achei interessante o que o pastor Marcos falou uma vez, né? Sobre a Bíblia, né? O pastor Marcos subiu no púlpito e falou assim: irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, mas eu quero ouvir o folhear, né? O barulho das folhas, né? Que hoje todo mundo está querendo, todo mundo agora é celular. Então, aproveitando isso, né, que estamos falando agora, a tecnologia hoje a tecnologia, ela é útil hoje para o ITEL, ou seria uma distração? O que o senhor diz sobre isso, pastor? Sim, a tecnologia, né, a gente sempre precisa trazer, né, ela para o cristianismo. Eu sempre gosto assim da questão, a gente precisa converter a tecnologia, né? Há muito tempo atrás, isso não é da minha época, né, mas era muito criticado assim bateria, né? Tudo mais, a televisão, né, tudo mais. Mas, né, porque, né, o cristianismo, né, sendo sua luz do mundo, sendo seu sal da terra, não influencia toda a TV, não pega, né, e faz coisas maravilhosas na bateria, né? Então, a tecnologia está aí à disposição. Imagina, né, como seria, né, ter toda essa liderança do Intel, né, fazer toda essa liderança do Intel sem o WhatsApp. Eu imagino impossível, né? Seria impossível, né, a gente ter totalmente isso como fazemos hoje, né, mandar o material semanalmente, né, ter o controle, né, da lista de presença. A prova, né, que vem depois. Sim, as avaliações, ter toda essa questão, né, sem absorver a tecnologia. A gente precisa saber, né, utilizar, né, de uma forma melhor, né, precisa saber como utilizar. Né. A gente sabe, eu sei, né, de um versículo, né, aonde ele está, não me lembro. Você pode ir para a Bíblia, orar e descobrir. Sim, ok. Mas por que você não dá um Google ali, né, fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Beleza, Salmo 23, eu estou gravado. Mas sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie, pois sois feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Onde está isso? Eu falei, onde está? Será? Aí eu sei, né, porque eu gosto muito desse versículo, está lá, Efésios 2:8. Né? Então, mas sois salvos pela graça. Onde está isso? Vou dar um Google. Sois salvos está aqui, ok. Recentemente, né, numa das pregações que eu ministrei, sobre sofrimento. Né? Teve a questão sobre o sofrimento. Eu falei, deixa eu ver aqui, salmos que falam de sofrimento. Aí tinha lá 10 salmos. Aí eu peguei, deixa eu ler esses 10 salmos. Ok, li esses 10 salmos. Vou pegar esses 3 e fazer uma aplicação
local. Tá? Falo, nossa, mas como assim? Você não sabia como que era o Salmo 13, né? São 150 salmos, né? Então, assim, o Salmos 13 foi ali falando sobre sofrimento. O Salmos 22, né? Que falou, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Tem toda uma referência a Jesus, mas, né, também a 22. Porque está batida, ó minha alma, porque sai distante de mim, né? Aquieta-te, espera em Deus. Qual salmo é esse? A gente, né, vou procurar lá os 150? Pode, você pode, você tem total liberdade para isso, mas vou dar um Google para agilizar o tempo, né, para ir ao tempo e, né, o Salmo 42, né, eu anotei na pregação erradamente, mas o Salmo 42. Então, a tecnologia a gente precisa olhar para ela e falar como eu posso expandir, né, o reino de Deus, como eu posso fazer com que o reino de Deus seja mais expressivo com essa tecnologia. Muito, né, se critica, né, assim, Instagram, TikTok, né, Kawaii, mas se o cristão estiver ali dentro, né, para falar sobre a palavra de Deus, para fazer lives sobre a palavra de Deus, difundir, né, a palavra de Deus de forma magnífica. A IA, né, a IA generativa, como estamos vendo aí, né, tem o ChatGPT, Gemini, né, Grok, tem muitas coisas. Eu sou um ávido, né, por tecnologia. Como tem sido legal, né, ver fazendo vídeos assim de Noé na arca. É muito legal essas coisas, ver vídeos assim de Jesus, né, pregando, né, Jesus caminhando sobre as águas. É algo lindo e admirável, né? Algo que eu gosto, né, de trazer é isso, né? Tem que converter a tecnologia, né? Tem que pegar e trazer toda ela. Eu, né, particularmente, falando aqui, né, tudo, eu gosto muito de jogos de videogame, né? E jogos de videogame, né, eles têm violência como base. É uma questão sobre isso, mas jogos, né, que eu gosto de jogar, eu sempre comento sobre ele, mas o Assassin's Creed Origins, ele se passa no Egito, né? Então tem um local que você passa por Canaã, tem um local que você tem o Templo de Baal, tem um local que você passa, né, por um local que é muito parecido com Elim, né, que tem palmeiras e um descanso. Eu jogo aquilo e eu me sinto no tempo de Moisés. Então, a gente precisa entender, né, que a tecnologia está aí, o que os seus olhos vão consumir, né, o que seu dedinho, né, vai ficar rolando lá, é uma escolha sua, né, algo que você precisa parar para dedicar a isso, para pensar nisso e ver, né, como que eu vou consumir essa tecnologia, como que eu vou investir esse recurso criado pelo homem para o reino de Deus, né? As mesmas coisas podem ser aplicadas a medicamentos, né, de várias formas, né? A tecnologia, o carro, né? Então, foi criado, então eu não vou usar, né, o carro, vou usar o que Deus criou, um cavalo. Não, né? Você vai o carro, vou pegar e levar irmãos para locais, né? Então, tudo, né, o Salmo, né, 150, né, o último Salmo, ele vai falar, né, os símbolos, cânticos, tambores, né, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Então, se eu, com uma caneta, né, eu posso desonrar a Deus, eu também posso honrar a Deus, né? Se com um microfone eu posso desonrar a Deus, eu também posso honrar a Deus. Então, nada, né, deve ser dado àquele que não tem nada, que é o diabo. A gente precisa dar tudo a Deus, né? Pegar e falar, não, esse microfone aqui eu vou honrar a Deus com isso, esse celular aqui eu vou honrar a Deus com isso. Então, é um tema que eu gosto muito de tecnologia, mas é isso, né? A gente precisa, né, saber usufruir as coisas para o reino de Deus. Amém. Irmão Márcio, deixa eu perguntar aqui, é só quem é da Elim que pode participar do ITEL? Só quem é membro da Elim? De maneira alguma. Todos podem participar do ITEL, né? E eu já quero aproveitar e deixar aqui o meu convite para você que está assistindo. Se tem uma Elim perto da sua casa, vai assistir uma aula do ITEL, terá um professor lá, né, apto a fazer isso. E se você não tem um Elim também, procure uma igreja que tem uma escola bíblica dominical. Por quê? Porque importante é você aprender da palavra de Deus. Importante é buscar conhecer a Deus. Não importa, né? Agora, se você está perto de uma Elim, vai no ITEL, porque o negócio é diferente. Aí eu já quero aproveitar para fazer a propaganda aqui, fazer o mexendo do negócio. E só concluir, pastor, rapidinho, que o Marcos falou aqui. Fica. Eu gosto muito de dizer, inclusive eu falo muito isso para os meus alunos, sabe? A internet está aí. Filtra, né? O cristão, ele precisa filtrar.
Você não vai sair aí de qualquer jeito, vendo tudo que tem lá, postando tudo de qualquer maneira, não. Filtra. Ah, mas eu li isso aqui, que está falando da Bíblia, está falando de Deus. Vai buscar na palavra, sabe? Tem base? Está baseado na palavra? Ok, não está? Descarta. Né? A internet, a tecnologia, para mim, é muito isso. Ela é importantíssima, tá? Porque o Marcos colocou muito bem aqui, quando ele falou de Moçambique, o que seria de nós com esse projeto de Moçambique sem internet? Porque as nossas aulas com os irmãos de Moçambique é via Facebook. Nós fazemos a live no Facebook, eles assistem às nossas aulas e depois a gente faz ali comentários, faz atividades com eles e tudo mais. Então, o que seria desse projeto se não fosse a tecnologia? A única coisa que nós, cristãos, precisamos é saber usar, né? O problema é que a gente está vendo muito crente se perdendo com a internet, né? Esse é o problema. Mas filtrando, buscando falar da palavra de Deus, buscando ganhar almas, isso é importante, isso é essencial. E, mais uma vez, deixo o meu convite. Procura o Intel para você assistir uma aula. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Que benção. E eu sou daquela época, sabe, pastor Marcos, que quando eu aceitei Jesus, pelo menos quando eu aceitei Jesus, era assim, né? A gente, vamos falar assim, hoje, a gente não vou usar essa palavra obrigar, né? Porque a gente pode falar assim, né? Mas na época os pastores mesmo, eles exigiam que a gente participasse das escolas bíblicas dominicais, até para o nosso crescimento espiritual mesmo. Se a gente almejava um dia ser um obreiro, um pastor, alguma coisa, primeira coisa, escola dominical. O senhor acha que isso não está ficando muito defasado? Você acha que isso as pessoas não estão dando muito mais importância? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Nesse primeiro momento, Márcio, esse daí eu tenho certeza que você tem muito a falar, né, desse ponto. Pastor, depois eu falando, complemento, sim. Eu te vi aqui. Você percebeu, né? O pastor falando e eu me vendo na sua fala. Por quê? Porque na minha infância não era nem tanto o pastor, era minha mãe mesmo, né? Levantava cedo, porque nós éramos da Assembleia, né? Na Assembleia, a escola bíblica é às 9 da manhã. Então, a gente levantava cedo. Na verdade, a gente não ia para a escola bíblica, a gente ia para a consagração, que era todos os domingos, às 7 da manhã. Então, a gente ia para a consagração e já ficava para a escola bíblica dominical. E você imagina que minha mãe já acordava a gente daquele jeito para ir para a escola bíblica, né? Tanto que, por isso que me encanta a escola bíblica, tanto que as minhas irmãs, nós somos 6 mulheres e um homem. E elas falam assim que isso meio que deixou elas entristecidas e chateadas, não gostam de escola bíblica. Comigo já foi diferente, eu aprendi a amar. Aprendi a amar e me tornei professora de escola bíblica aos 13 anos de idade. Então, assim, era uma época em que se dava importância a isso, sabe? Participa da escola bíblica dominical. E hoje eu sou grata ao meu pai, sou grata à minha mãe, exatamente por ter insistido nisso, porque hoje eu vejo a obra que Deus fez na minha vida através da escola bíblica dominical. Isso é maravilhoso. E sem contar também, né? Eu também sou uma pessoa muito saudosista. Tinha terça-feira, tinha culto de doutrina, né? Exato, culto de doutrina. O nome já diz, né? Uhum. De minha parte, né, não peguei, né, muito essa época, mas por causa da minha conversão, né? Eu me converti em 2015, né, em outra igreja, né, tudo mais. Aí lá, né, o pastor ia lá, não tinha na minha igreja o momento de estudo da palavra de Deus, né? Tinha tradicionalmente nessas igrejas, né, neopentecostais, tinha o culto, né, de libertação, tinha o culto, né, afins. Aí eu via, né, o pastor pregando, usando a Bíblia, né, lá tudo mais. Aí eu peguei e falei, ele tem, eu tenho, por que eu não vou ler? Aí eu peguei e comecei a ler, na minha conversão, naquela igreja local onde eu estava, não era Elim, eu não fui convidado a ler a palavra de Deus, né, não me incentivaram. E, né, assim, 100%, eu tenho 100% das minhas pregações, né, eu falo, né, para a pessoa ler a Bíblia de Deus, isso 100%. Aí eu peguei e comecei a ler a Bíblia e foi fantástico, né, respeitosamente a toda aquela liderança, toda aquela igreja local, mas eu comecei a ler aqui, aí eu comecei a olhar o altar, aí eu comecei a ler aqui, olhar o altar, aí eu falei, isso não é tão altar, né? O que está aqui não está tão ali. Então aí, né, com todo respeitosamente, né, conheço muitas pessoas de lá ainda, saí, né, daquela igreja e fui visitando outras, né? Não tinha nenhuma outra igreja
conhecido, né, amizade com outros, comecei a visitar e conheci a Eileen. Aí na Eileen, né, foi, né, 2017, como eu comentei, tinha um livrinho azul, né, tudo mais, né, que eu acho que vocês vão lembrar. Aí lá já tinha, né, e era, né, domingo de manhã. Então, desde o começo, né, eu já comecei, né, já cheguei na Eileen, já tinha lido a Bíblia, né, pelo menos uma vez, né, e começou tudo isso. Então, toda essa questão assim da insistência, né, da pessoa ir à palavra de Deus, isso, né, não aconteceu comigo, né, mas eu incentivo as outras pessoas, eu falo para as outras pessoas, até mesmo aqui, né, nessa igreja local aqui que estamos, né, a igreja do Socorro, né, eu incentivei, né, uma pessoa parar para ler a Bíblia, né, tudo mais, e concluiu, leu a Bíblia toda inteira uma vez, aí pegou e falou, pronto, agora de novo. Aí pegou e foi. Aí demorou um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, e ok, né? Tranquilo, tudo bem. Aí precisa permanecer essa insistência, precisa continuar, né? Falar, né? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, foque na Bíblia. Uma frase, né? Que também que eu não sei quem é o autor, né? Tudo mais esteja na igreja, né? O mais próximo possível da sua Bíblia, mesmo que seja longe da sua casa. Né, esteja, né, na igreja, né, o mais próximo da sua Bíblia, mesmo que seja longe da sua casa. Então, venha, né, entender isso, né, você como indivíduo venha entender e para falar, eu quero aprender da palavra de Deus, quero conhecer a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Algo, né, assim, abrindo esse tópico, o que talvez pode acarretar, né, no termo utilizado hoje em dia, que é o desigrejado. Né, que é outra questão que, se você está lendo sua Bíblia, você precisa ler ela corretamente. Deus pede que as pessoas fiquem em união. Né? Então, Deus pede para que venhamos estar uns aos outros, né, admoestando uns, ao não deixar-vos de congregar, né, como é comum que acontece, mas encontre, né, esteja em admoestações, né, esteja, né, confrontando, esteja dialogando, edificando uns aos outros. Né? Então, a igreja, né, de Cristo Jesus é fundamentada na palavra e precisa continuar essa insistência, né, dos pastores, né, precisa começar essa insistência dos professores, precisa ter essa insistência dos pais, né, tudo mais, para saber, né, que a palavra de Deus é o que vai guiar, né, muito da vida, muito das decisões das pessoas na caminhada, né, recorrente, né, na vida comum. Então, é necessário a insistência. Eu enfatizo isso. Amém. E da mesma maneira que nós estamos incentivando os alunos aqui, né, a participar do ITEL, também tem aqueles também que desejam ser professores. O que é preciso para ser um professor do ITEL? Será que é preciso estudar uma teologia, aprofundar-se, né, na doutorado? O que é preciso? Então, sendo de uma forma bem objetiva, o desafio, né, encontrar um apaixonado. Né? Se você, né, tem a paixão da palavra de Deus, né, então você já tem 99% do requisito para ser um professor. Né? Então, se você está ali, está apaixonado pela palavra de Deus, você está disposto a corroborar, né, com o reino de Deus, então é isso. Né? O professor, né, no Intel, ele tem, costumamos falar, né, que tem 3 funções fundamentais. Né? Ter o Intel, né, todo domingo, né, e inevitavelmente, né, sem defasar, né, o que é mais importante para o reino de Deus e para a igreja de Cristo Jesus, o ensaio, né, ou a palavra de Deus, a palavra de Deus, o ensaio da dança, o ensaio do louvor, a palavra de Deus, limpar a igreja, né, ou o ensaio, né, o descanso pós-aniversário ou a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, algo que é inegociável é você ser um chato de pegar, não, hoje vai ter o Intel. Né? Então, pegar isso, ser o Intel, ministrar o Intel, né, de acordo com o que Deus tem compartilhado contigo, com a aula que fornecemos, né, toda nessa rotina de quarta-feira que entregamos, né, você ler a aula, entender. Se tiver dúvida, tem 4 pessoas, né, talvez você não vá muito com a minha cara, né, mas aí você pode ir com a Márcia, com o Johan, André Cléber, pode tirar essa dúvida totalmente, né? Então, ser rigoroso com ter o Intel, ter a questão sobre a paixão sobre a palavra de Deus acima de tudo, ter esse desafio, né, de falar a palavra de Deus em 1 hora,
que certamente, né, de uma forma, né, se você é um apaixonado, certamente você vai mais de 1 hora, né, tranquilamente, pois, né, diferentemente de uma pregação onde você tem um início e um fim, a palavra de Deus não tem um fim, né? Então você começa um assunto e ele não tem um fim, né? Você pode ali continuar. Eu costumo falar que a minha aula de batismo é para os fortes, né? Que eu fico 4 horas consecutivas falando e saio sem voz, mas eu vou e daria para falar mais. Então, o professor, né, ser insistente com relação a isso, né, ser um chato ali sobre a palavra de Deus, apaixonado pela palavra de Deus, e ter esse compromisso, né, de responder, né, a lista de presença, né. Temos a lista de presença, sabemos como está o andamento na sua igreja local, né, tudo mais, né, assim, falar, a aula 17, por que não teve a aula 17? Aí a gente pega, olha lá a planilha, né, nos documentos lá, tudo mais, por quê? Aí fala, aconteceu alguma coisa, não pode acontecer isso, tudo mais. Eu tive que sair e não tinha outro professor. Que triste, não pode acontecer isso. Então, ter essa questão de o pré-grande requisito é apaixonado pela palavra de Deus. Né? A Márcia, né, pode corroborar mais com esses pontos. Só complementando aqui a sua fala, mas dizer também o seguinte, não é que a gente não está aqui dizendo que a pessoa não precisa fazer um curso de teologia, né? E isso é muito bom, isso é muito importante, né? Mas, como o Marcos falou, a paixão pela palavra de Deus, esse amor desmedido pela palavra de Deus, sabe? Porque talvez ser um teólogo também não ter essa paixão, não vai adiantar, não vai resolver, né, pastor? Mas entenda que nós não estamos dizendo que você não possa fazer um curso de teologia, principalmente se você tem o desejo, faz. Porque é conhecimento, né? Conhecimento é extremamente necessário e no que diz respeito à palavra de Deus, mais ainda. Porque o que é teologia? Estudo sobre Deus, o estudo de Deus. Então, a teologia é muito importante, ela é essencial. Agora, no ITEL, como nós falamos, ela somente também não basta. Tem que amar a palavra de Deus, tem que esmerilhar mesmo, tem que se entregar mesmo, né? Marcos colocou aqui também, e aí eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Os nossos professores, por exemplo, são pessoas que nós sabemos que têm esse fator, que é o amor pela palavra, né? E mais do que isso, inclusive, a gente tem lá o nosso grupo de WhatsApp, e eu até tinha comentado com o pessoal na nossa última reunião que nós tivemos em dezembro, no começo do mês, em janeiro, né? Começo do mês. E nós tivemos uma reunião de liderança e eu até falei para os meninos que a gente precisa movimentar mais o grupo dos professores. Então, interagir mais, falar um pouco mais sobre o assunto da semana, tirar dúvidas, porque se de repente o professor não quer falar lá no grupo, chama um de nós, olha, eu estava lendo aqui e tal, e a gente interagir mais entre nós. Por quê? Porque enriquece, né? Enriquece, a aula vai ficar mais... Porque, de repente, você tem um ponto de vista, o ponto de vista do Marcos é diferente, mas é o mesmo conteúdo, então, aquilo vai acrescentar, sabe? Então, eu, particularmente, acho muito importante. E tudo isso é exatamente a demonstração do amor pela palavra de Deus, que é o mais importante. Graças a Deus. E sempre se capacitar cada dia mais, né? Que nem a nossa falou, ler sempre... Né, está capacitado pelos acontecimentos ao redor também, né? A gente mediante a palavra de Deus. Tem algum testemunho assim que vocês gostariam de contar, o que aconteceu assim como professor do ITEL, assim na vida de vocês? Estou contando isso para vocês porque lá na igreja, né, a gente falou um pouquinho sobre a Arca da Aliança lá numa das aulas e falou sobre Obed-Edom, né, na presença de Deus lá. E aí um dos alunos depois veio falar, né, sobre isso com a gente, né? Nossa, professor, aquilo que o senhor falou foi uma benção mesmo. A gente pegou aquilo para nós e Deus abençoou a nossa casa, contou um testemunho. Eu queria que vocês contassem rápidas palavras, se tem algum testemunho, assim como professor do ITEL, algum aluno, assim, trouxe para vocês. Uma forma bem simples, né, que eu até comentei aqui anteriormente, é pegar e ver assim, pessoas que estão 20 anos na igreja, né, ver pessoas que estão há muito tempo na igreja, pegar e falar, eu não sabia disso. Pegar e falar, como assim? Pegar e falar que lá em, eu acho que foi a do ano passado, né? Tudo mais que no Intel, né? Nas aulas no Intel, né? Tem um calendário, são basicamente 4 calendários, né? 2, né, enfatizando o Novo Testamento, 2 enfatizando o Antigo Testamento, né? Esse ano aqui